No rastro das comemorações dos 80 anos do IPHAN, foi inaugurada na Caixa Cultural, no centro do Rio de Janeiro, a exposição A Construção do Patrimônio. Através de fotos, vídeos, objetos, publicações e esculturas, a exposição apresenta o processo de mudança do Brasil agrário ao país urbano, o Brasil de hoje. O IPHAN não aparece do nada, o IPHAN não vem de Marte. O IPHAN responde a uma situação que o país vivia, um Brasil agrário se transformando num país urbano, e aí um processo de destruição das cidades, de destruição de um patrimônio e a reação das pessoas a esse processo de destruição. A gênese do IPHAN é essa, é uma leitura daquele tempo histórico. O patrimônio não é o nosso passado, o patrimônio é o que nós temos dentro do nosso presente, e a política de patrimônio é o que a gente faz desse presente, o que a gente projeta desse presente na construção do nosso futuro. Eu acho que a preservação do patrimônio material ainda tem muito a evoluir, principalmente no que diz respeito à maneira como o IPHAN se comunica com a sociedade, ou seja, a relação entre aquele que está preservando e aquele que tem seus bens preservados, para que de fato exista um sentido de pertencimento e garanta-se assim a conservação dos bens. A trajetória e o papel dos folcloristas que deram o pontapé inicial nas políticas de salvaguarda das manifestações culturais brasileiras também foram destacados na exposição. Desde a década de 40, 50 e 60, sobretudo, com a campanha de defesa do folclore, a Comissão Nacional de Folclore, que os estudos em torno da cultura popular ganharam maior dimensão dentro do Brasil. A gente tem ideia, mais ou menos, nessa exposição, do papel, sobretudo, que eu achei que foi muito bem colocado, dos folcloristas, porque pouca gente sabe da participação do baiano Edson Carneiro nessa história, né, de tantas outras figuras que contribuíram para que o IPHAN hoje pudesse ter grande parte da cultura popular e do folclore reconhecido também dentro da categoria patrimônio. Foi uma conquista que não foi fácil, mas que foi implementada somente pela Constituição de 88 e pelo Decreto 3551, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial no Brasil. Também marcou presença na exposição outra atividade importante do IPHAN, a arqueologia. O problema da destruição de sambaquis era tão grande na década de 50, 60, que sambaqui virou sinônimo de sítio arqueológico. Então, nos arquivos do IPHAN você tem assim, sambaqui fulano de tal. Aí não é um sambaqui, é um outro tipo de sítio, porque sambaqui é um tipo específico de sítio, que é um acúmulo artificial de conchas, e ele era muito procurado para exploração de calcário. Então a destruição foi muito grande, porque era o momento de fazer rodovias, etc. E aí é redigida a Lei de Arqueologia em 61, que aí sim é uma legislação que é específica para preservar e induzir a pesquisa arqueológica. E daí em diante, a preservação do patrimônio arqueológico no país muda completamente de figura. 80 anos é uma idade já longeva para as instituições brasileiras. E uma instituição no Brasil que consegue alcançar essa marca, é necessário que se faça uma reflexão sobre essa trajetória. O que é o patrimônio e como ele foi pensado e construído. Fundamental, não só para nós que somos do IPHAN, mas principalmente para a sociedade brasileira. Mais comemorações pelos 80 anos do IPHAN. O Seminário Internacional O Futuro do Patrimônio teve como objetivo refletir sobre a evolução da política de preservação e a gestão do patrimônio, reunindo especialistas de várias partes do mundo durante 2 dias no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A preservação do patrimônio material tem como visão e como linha de ação, como eixo, como estrutura, dentro das suas diretrizes, justamente o protagonismo dos detentores dos bens culturais. Essa política de patrimônio material consegue ir oxigenando o campo do patrimônio como um todo. Por quê? Não cabe mais o IPHAN continuar com as ações de intervenção nos bens tombados, nos conjuntos urbanos, a partir de uma perspectiva isolada de Estado. Não é mais o IPHAN que diz o que é patrimônio e simplesmente notifica o morador dizendo que aquele bem é patrimônio e o morador não sabe nem o que é ser patrimônio. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural. Eu acho que, na verdade, a gente pode, de fato, caminhar para a ideia daquilo que se mais busca, que é falar em patrimônio cultural no seu sentido amplo e não mais com essa dicotomia entre material e imaterial. Eu acho que o futuro da preservação arqueológica por parte do IPHAN deverá considerar no futuro necessariamente uma maior participação das
populações envolvidas com esse patrimônio, ou seja, a comunidade que esse patrimônio afeta direta ou indiretamente, para que os relatórios de pesquisa arqueológica sejam de amplo conhecimento, que muitas vezes fica restrito no âmbito dos experts, trabalhar com a comunicação e divulgação científica que esse patrimônio arqueológico tem gerado. A sociedade clama e demanda por uma relação muito mais próxima com o seu patrimônio. Nós temos públicos variados, estabelecer estratégias específicas de comunicação para alcançar, para chegar nesses vários públicos e interagir com ele, no sentido realmente de troca, para que aquilo que a gente quer transmitir seja enriquecedor, tanto para quem está recebendo essa informação e para nós mesmos, que na devolutiva vai nos ajudar, vai nos auxiliar a aprimorar as nossas práticas e os conceitos da nossa atuação institucional. Também foi lançada, no primeiro dia do seminário, a edição comemorativa da Revista do Patrimônio, referente aos números 35 e 36. A ideia foi basicamente construir uma publicação que permitisse uma leitura dos 80 anos, ou seja, que a gente pudesse ter de Rodrigo Melo Franco a Cátia Bogeia, uma sequência de textos quase que cronológicos a respeito dos diferentes momentos da história do IFAM. É isso que a revista traz. Ela é uma revista do ponto de vista conceitual muito simples, ou seja, a ideia era trazer a história do IFAM e, junto com a história do IFAM, os grandes temas e os grandes desafios para a instituição. O IFAM começou como um instituto de vanguarda, por grandes intelectuais, e a gente vem conseguindo manter essa tradição. Um instituto de ponta que pensa para frente, que pensa de forma atemporal, que pensa de uma maneira instigante. Teremos que sair de dentro das nossas caixinhas para poder repensar o nosso trabalho. Esse é o dever de casa de todos que estiveram aqui, que vão voltar para suas superintendências, para suas unidades especiais, para os seus locais de trabalho, para pensar que patrimônio estaremos construindo no futuro.